Olá, meu nome é Mariana Madeline e hoje eu vou explicar um pouco sobre as diferenças entre o que é poesia, o que é poema e o que é prosa poética. Bom, a poesia é tudo aquilo que mexe com as suas subjetividades. É o que te faz refletir, o que te provoca sensações, emoções, que te faz ter um pouco de encantamento. A poesia não é um movimento unicamente literário, mas pode estar na música, nos filmes, nas esculturas visuais, nas artes em geral. Existe uma frase de Vinícius de Moraes que explicita isso que eu estou falando agora. Eu vou dar uma lida em um trecho dessa frase para você. O material do poeta é a vida, e só a vida, com tudo que ela tem de sórdido e sublime. Seu instrumento é a palavra. Sua função é a de ser expressão verbal rítmica ao mundo informe de sensações, sentimentos e pressentimentos dos outros com relação a tudo que existe ou é passível de existência no mundo mágico da imaginação. Seu único dever é fazê-lo da maneira mais bela, simples e comunicativa possível. Do contrário, ele não será nunca um bom poeta, mas um mero lucubrador de palavras. Já o poema é a forma. É uma das maneiras escritas na qual a poesia se manifesta. Ele é dividido em versos e estrofes. São espécies de parágrafos, mas são parágrafos que são quebrados, não são contínuos. A poesia na contemporaneidade, ela não tem mais tanta exigência quanto ao tamanho do verso em si, já que atualmente é muito comum a gente ver poesias concretas, poesias que são desenhadas, chamadas também de poesias visuais. Nesse sentido, o movimento criado pelo parnasianismo, em que se contava versos com decassílabos e existia uma exigência muito grande em cima do tamanho dos versos, das rimas, não existe mais. O poeta, inclusive, é livre para criar poemas que sequer rimem, contanto que eles realmente tenham muita poesia, que te provoquem emoções e te faça refletir sobre o seu conteúdo. As poesias visuais, elas brincam, inclusive, desenhando de maneira que o seu sentido não está só no que está escrito, mas no que está ali representado, né, na imagem criada através do poema. Eu vou dar um exemplo de poesia através de uma música e um exemplo de poema que foi escrito dividido em versos e em estrofes. Pra que me olhar assim? Se você sabe que é não brinca. Já comecei perdendo um jogo. Eu não sei jogar e me jogar pra quê? Interpretando essa canção, né, de Lué de Luna, chamada Goteira, a gente percebe poesia no jogo de palavras, nas metáforas utilizadas, né, na mistura de ditados populares com dialetos muito próprios e regionais, onde as palavras ganham outros significados. Então, aí nós temos o recorte dos dois primeiros parágrafos da música que acabam se repetindo, né, à medida que a música vai avançando. E analisando, ela utiliza vários sentidos para o termo brincar, né, que não o literal. A princípio, quando ela diz, para que me olhar assim, se você sabe que é não brinca. O não brinca aí parece ter o sentido de um joguinho psicológico, um jogo de sedução. E quando ela fala para que me olhar assim, é muito uma expressão do porquê você está fazendo isso comigo, né? Não é o olhar em si, mas por que você está me provocando? Por que você está se colocando dessa maneira? E quando ela diz, já comecei perdendo o jogo, aqui é como se ela estivesse dizendo, né? Isso são abstrações minhas sobre a letra da música, que ela vai perder no aspecto de estar vulnerável, de se render, de não querer nem
provar o contrário, mas de que ela realmente está já apaixonada, enfim, né? Já está rendida por essa pessoa. Ela diz que não sabe jogar. E quando ela diz e me jogar para quê? É bem no sentido da investida, né? Eu não preciso me oferecer, não vejo sentido em me oferecer, porque eu já estou rendida, então eu não preciso fazer esse movimento, né? E aí ela faz uma relação com a questão da beleza quando ela diz: para que ser tão bonita assim e se jogar para quê? É como se, por ser bela, por ser bonita, a pessoa não precisaria se investir, né? Como se ela já tivesse completa e dessa forma, para atrair outra pessoa, ela não precisaria de tanto esforço, né? A pessoa viria naturalmente. E aí a gente já vê outras questões, principalmente quando ela fala não deve, não pode, parece muito esse padrão social, né, do lugar da mulher, do que ela deve fazer, das limitações dela nesse jogo de conquistas. E aí ela usa um ditado, né, não se cutucar cobra com vara curta. Escuta tudo isso para quê? Né? A gente percebe aí uma rima, né, entre o curta e escuta e essa coisa da provocação mesmo, né, do tipo, não mexe comigo, por que você está insistindo nisso? E aí ela volta para a questão que a gente discutiu antes da beleza, quando ela diz atentar a aparência não, mas o meu peito é de mulher. Quando ela diz que o peito é de mulher, parece que ela está associando o feminino ao sentir, né, essa sensibilidade, esse sentimento aguçado, que normalmente é ligado ao feminino. Então, ela quer dizer que é uma pessoa que sente muito, né? E aí ela faz uma noção de proporcionalidade do amor com a água, quando ela diz: qualquer gota de amor afoga, faça um oceano dentro. Então, tem uma relação de proporcionalidade entre gota e oceano. E nesse verso ela está dizendo que ela sente de uma forma muito intensa e que mesmo o menor sinal de amor já faz com que ela se entregue completamente e se sinta muito apaixonado, ou enfim, sinta de maneira intensa aquele sentimento, né, ele se manifestando dentro do peito. Então, nesses dois parágrafos, né, que se repetem ao longo da música, a gente consegue perceber os jogos de palavras e o sentido, como ele vai muito além do que está escrito e como isso, ao escutar a música, provoca sensações também, né, na gente. Então eu entendo que a poesia vem dessas metáforas, dessas reflexões que a letra em si traz, não de forma literal, mas de uma forma poética, né? Porque a poesia é isso, é esse jogo de interpretações, de colocações, de metáforas. E aí está um exemplo de uma poesia que não é um poema, porque essa é uma música, né? Claro que também poemas podem ser musicados, mas é só para ter uma noção da distinção, né? Quanto ao formato em si. Esse poema de Carlos Drummond de Andrade, a gente vê que é um poema dividido em versos, mas não necessariamente em estrofes, porque é um poema bem curto, né? A gente vê que há versos que são maiores que outros e que é bem aleatório esse corte do tamanho do verso e que isso tem muito a ver com a cadência que o poeta quer dar na leitura, no ritmo de leitura, na rima, enfim. Mas esse é um poema que não rima, né? É um poema que não rima, mas que ao mesmo tempo provoca uma série de reflexões e sentimentos e sensações para o leitor. E só nos 4 primeiros versos a gente já consegue abstrair muitas informações, né? Ele fala que João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Então ele fala muito sobre os desencontros das relações, né? Como o par perfeito de uma pessoa pode ter outro par perfeito e eles não serem necessariamente almas gêmeas, né? Pensando de maneira romântica, como se eles fossem predestinados um ao outro. Na verdade, não. As pessoas gostam de pessoas que podem gostar de outras pessoas completamente diferentes.
e que, inclusive, pode não gostar de absolutamente ninguém dos envolvidos na história contada pelo poeta. Então, nesse poema, ele fala muito sobre infortúnios, sobre mudanças, sobre os caminhos que a vida pode tomar, né? E eu acho que isso é o mais interessante, principalmente quando ele fala que João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Então, assim, coisas completamente inesperadas, né, aos personagens, para os personagens da história aqui contada. E no final ainda entra um personagem que nem tinha sido anunciado a princípio. Então daí a gente sente essa questão da mutabilidade, da transformação da vida, do, do que não se imagine que pode acontecer, né? Das surpresas e caminhos que a vida pode tomar. Já a prosa poética é a segunda maneira mais conhecida na qual a poesia se manifesta de maneira escrita. A prosa poética é um texto em prosa, e por ser em prosa, isso significa que ele é dividido em parágrafos. São linhas contínuas, é um texto corrido, mas é um texto corrido que é repleto de lirismo, ou seja, de sentidos, de emoções, de encantamentos. É um texto que te provoca reflexões, que te faz transcender e que tem musicalidade, tem ritmo, tem rima. É uma poesia escrita em um texto corrido e não dividida em versos. Eu vou mostrar na sequência um outro exemplo de prosa poética. Bom, essa é uma prosa poética minha, chamada Um Galho, onde eu me coloco enquanto uma árvore e, nesse sentido, eu começo a descrever as minhas sensações, né? De como os meus galhos se esticam e todos os sentimentos que me perpassam se eu fosse uma árvore. E daí já dá para perceber que as linhas são contínuas, diferentes daquele poema de Carlos Drummond de Andrade chamado Quadrilha, né, que eu apresentei anteriormente, onde havia uma quebra maior entre os versos. E ao mesmo tempo eu estou provocando sensações quando eu uso da metáfora da árvore, né? Eu estou provocando tanto sensações quanto reflexões, então a poesia está presente. O que muda é o formato no momento da escrita, né, da prosa para o poema. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, né, as principais diferenças entre os elementos aqui explicitados e expostos. Eu sou Mariana Madeline, eu sou poeta e escritora de realismo fantástico. Eu tenho páginas tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram eu sou @MadelineAutora e no Twitter @mmadeline. Você também pode acompanhar minha página de poesias no Instagram como @cantaravida. E tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra os links dos meus livros, porque eu sou autora independente, então publico na Amazon, né, e-books. E tem algumas participações em antologias também, mas lá tá tudo explicadinho e se você me acompanhar, você vai conseguir ter acesso ao meu trabalho.